Olá, queridos alunos. Estamos de volta para mais uma aula do curso unificado. Hoje nós vamos falar sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita, que é o tomo 1, módulo 1, roteiro 3. E aí nós vamos nos perguntar, por que tríplice aspecto da doutrina? Sim, porque ela tem três aspectos muito importantes. O da ciência, porque ela busca explicar os fenômenos. O da filosofia, que nós procuramos entender o porquê das coisas. E, finalmente, o da religião. Por quê? Porque nós utilizamos a doutrina para nos conectar, para nos cristificar. Nós vamos ver cada um deles agora pausadamente e vamos entendê-los. Vamos falar primeiramente do Espiritismo como ciência. O aspecto científico do Espiritismo desenvolve-se em duas obras de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns e a Gênese. Nesses dois livros, nós buscamos explicar todos os fenômenos que permeiam esse mundo dos espíritos e essa interligação com o mundo material. Os fatos ou fenômenos espíritas são objeto de estudo da ciência espírita. Note, ciência espírita. Por meio desse tipo de estudo, o espiritismo demonstra experimentalmente, por exemplo, a existência da alma e sua imortalidade, utilizando principalmente o intercâmbio mediúnico entre encarnados e desencarnados. Kardec foi muito cético a princípio, quando ele começou a ver os fenômenos mediúnicos, mas fatos que não deixaram nenhuma dúvida para ele, deram essa certeza. E ele utilizou essa observação para explicá-los cientificamente. Um outro aspecto é o Espiritismo como filosofia. E ele se encontra abordado em O Livro dos Espíritos. Quando o homem pergunta, interroga, cogita, quer saber o como e o porquê das coisas, dos fatos, dos acontecimentos, nasce a filosofia, que mostra o que são as coisas e por que são as coisas. O nome filosofia vem do grego e significa amor à sabedoria. A filosofia, segundo o Novo Dicionário Aurélio, é um estudo que se caracteriza pela intenção de ampliar incessantemente a compreensão da realidade. Nós vimos já na aula passada que conhecer das coisas não invalida nem desvaloriza o evento. Então a filosofia, ela busca explicar esses eventos, a gente entender como é que funciona, por que nós estamos aqui, qual a finalidade de encarnarmos numa ou na outra família, por que passamos por problemas, por que passamos por dores, situações difíceis. Tem um propósito, e aí a gente busca conhecer esse propósito. Só que quanto mais a gente explica esses porquês, não desmerece o evento, nem fica menos importante. A gente só entende e passa melhor por eles. Então, no aspecto filosófico, o Espiritismo preocupa-se com os problemas do homem, a sua condição de ser eterno em busca da divindade, através de múltiplas existências físicas, as suas dúvidas, as suas questões, sobretudo do espírito, de seus problemas, de sua origem, de sua destinação. Que somos? De onde viemos? Para onde vamos? Essas são perguntas clássicas que a filosofia tradicional sempre formulou, e a filosofia espírita responde com notável clareza. Examina os atributos de Deus, suas relações com o homem e apresenta um código moral, por meio do qual a criatura vai de encontro ao seu Criador. Então, o Espiritismo ele traz respostas razoáveis, bem fundamentadas, a respeito dos problemas que nos afligem, a respeito das dúvidas que nos cercam. Por que nós estamos aqui? Para onde vamos? Por que sofremos? Por que sorrimos? Por que temos momentos ora tristes, ora alegres? Tudo isso está explicado e tem um propósito de ser. E a gente começa a compreender que as nossas dores, elas são a ferramenta que nos levarão a uma melhoria espiritual, moral, ética. Então, esse aspecto filosófico da doutrina espírita, ele nos ajuda a compreender que passamos por
etapas nas nossas vidas que têm o fundamento de nos melhorar. E se a gente souber entender melhor e não se revoltar, porque sabemos que é transitório, a doutrina também nos explica que todas essas etapas são transitórias, nada é eterno, o sofrimento não é eterno. Então, a gente aceita melhor isso, se resigna e também, pela nossa não revolta com o que estamos passando, a gente acaba sofrendo menos. Então é na filosofia que nós vamos encontrar as leis do Criador. As leis que regulam o homem na natureza, que regulam o homem no mundo espiritual. Então é na filosofia que vai nos explicar que leis são essas e quando transgredidas, as consequências que advêm dessas transgressões. E aí nós teremos as respostas através do conhecimento dessas leis, dos porquês e para onde. O terceiro aspecto que nós vamos ver é o Espiritismo como religião. Kardec não queria mais uma religião com dogmas, com preceitos, que aprisionassem o homem. Ele queria algo que nos fizesse pensar, raciocinar, e aí sim empreender esforços para nos melhorar. Então, o aspecto religioso da doutrina é desenvolvido por Allan Kardec nas obras básicas O Evangelho segundo o Espiritismo e O Céu e o Inferno. Nessas obras, nós vamos entender um pouquinho dos sofrimentos que nos afligem, o porquê deles, como a gente deve lidar com isso, com todo esse acervo de problemas que nos cercam, as condições de encarnado e desencarnado e o porquê que as nossas atitudes agora influenciam na nossa vida futura, na espiritualidade e até nas próximas reencarnações. Como religião, o Espiritismo se preocupa com as consequências morais do ensino científico-filosófico, buscando na ética pregada por Jesus os elementos que deverão nortear a conduta do homem rumo ao Criador. Então é um código para a gente seguir. Como devemos seguir? Qual é o maior exemplo que nós tivemos aqui? Qual o modelo a ser seguido? Nosso Mestre Jesus. Então, com base nos seus ensinos, buscando explicá-los, que ditaram a codificação, eles ajudaram a gente a compreender o que Jesus estava realmente nos dizendo naquele momento. Sim, porque ele falava muitas vezes por parábolas. Então, a gente começa a compreender baseado na ampliação da nossa compreensão. No entanto, o Espiritismo não se trata de uma religião constituída, tradicional, estruturada, com base em rituais, sacramentos, dogmas e classes sacerdotais, mas uma religião como atitude de vida, como modo de proceder, buscando uma identificação com Deus por meio de uma vida reta, digna e fraterna, e não através de atividades exteriores, artificiais, mecanizadas. Ele nos mostra que não adianta a gente tentar colocar um manto de fraternidade se aquilo não é sincero, porque a espiritualidade está enxergando o que vai no nosso coração. Então isso é o que conta. Então nós temos sim que buscar corrigir as nossas faltas, os nossos defeitos, as nossas formas de pensar erradas, mas tem que ser sincero, esse esforço tem que ser sincero. Ao formular a doutrina espírita, por que Allan Kardec relutou em dar-lhe o cunho de uma religião formal? Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais que uma nova edição dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Não o separaria das ideias de misticismos e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou. Para Kardec, o Espiritismo é, no sentido filosófico, uma religião, mas não se constitui no sentido comum em mais uma religião, visto que não possui cultos instituídos, igrejas, rituais, dogmas, mitos ou crendices, nem tampouco hierarquia sacerdotal. É uma religião quando estabelece um laço moral entre os homens, conduzindo-os em direção ao Criador mediante a vivência dos ensinamentos morais do Cristo. Então, ele não é uma religião propriamente dita.
O espiritismo, ele tem um aspecto religioso quando a gente utiliza os seus ensinos para se melhorar. Porque o que é religião? Religião é você se transformar em ser melhor a cada dia. Esse é o fundamento das religiões, é a transformação do ser. Infelizmente, muitas pessoas só frequentam, né? Eu costumo até brincar, né, que existem os verdadeiros espíritas, como Kardec nos fala, né, que conhece seu verdadeiro espírita pelo esforço que empreende em dominar as suas más inclinações. Existem aqueles só que frequentam a casa espírita. Então eles vão lá, eles gostam de ouvir a palestra, aquilo faz bem a eles, eles tomam passe, mas eles não fazem nenhum esforço em se melhorar, em se observar, em se autoanalisar. Então o fundamento, a principal função das religiões é a transformação do ser. E a doutrina espírita, ela tem esse aspecto, porque ela pega os seus ensinamentos e ajuda a entender o que acontece com a gente quando a gente se equivoca, quando a gente comete deslizes, quando a gente faz coisas intencionalmente para prejudicar o outro. Isso mostra que a gente deve se melhorar, que a gente vai ter consequências, que tudo na vida tem consequências. As nossas atitudes boas geram consequências boas e as nossas atitudes ruins geram consequências ruins, às quais a gente vai responder. Então, porque Kardec não quis instituir uma religião, porque de tantas outras que foram criadas na sua época e tantas outras que vieram depois das suas épocas, mantiveram a mesma forma de serem criadas, o mesmo objetivo, não da transformação, mas de condução, de aprisionamento. E o aspecto religioso que tem a doutrina espírita, ela está assentada nos ensinos de Jesus. Jesus não instituiu religião, Jesus instituiu uma forma de viver, ensinou-nos a nos humanizar. É esta base do cristianismo, ou melhor, dos ensinos de Jesus, porque até o cristianismo também como religião desvirtuou os ensinos de Jesus. A palavra de Jesus se perde nas areias do tempo em função de que ela foi deturpada, porque a mensagem de Jesus é uma só: amar o próximo como a si mesmo. Esta é a base que a doutrina espírita vai trazer para alicerçar todo esse conhecimento, todo esse acervo que nos é apresentado. Então, a doutrina espírita jamais, nunca se foi intencional de Kardec criar uma religião. Tem as suas bases nos ensinos de Jesus, que não é uma religião. Então o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica com consequências morais e religiosas para o homem. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, ele compreende todos os resultados morais que decorrem dessas relações. E como religião, ele consiste na aplicação de seus princípios para o aperfeiçoamento ético-moral da humanidade. Segundo Emmanuel, podemos tomar o Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Então mostramos aqui: a ciência estuda, a filosofia esclarece e a religião sublima. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos pela fé. Então entendamos que a doutrina espírita ela tem 3 aspectos: ciência, como eu digo, ciência de observação, para explicar os fenômenos e as relações do mundo espiritual com o mundo material; filosofia, para entender os porquês que nos assolam; e, finalmente, quando a gente pega todo esse cabedal de conhecimento e utiliza para nos religar ao Criador, o seu aspecto religioso. Então, vamos encerrar mais essa aula, sempre agradecendo ao Criador pela oportunidade que nos foi dada de preparar essas aulas em vídeo para vocês, agradecendo sempre a Ele
por essa doutrina que ele nos legou e por poder utilizá-la em benefício nosso e de todos. Graças a Deus.